Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Eu não vou botar a minha mão no fogo por essa afirmação aí. Se vocês quiserem acreditar, é por sua conta e risco. Mas, contudo, porém, entretanto, esse podcast não é a casa da mãe Joana. Então, se você escolheu no seu agregador, achando que era um podcast que ia ter fofoca, barraco, ou a vida das celebridades, então eu vou ter que começar esse episódio citando esse grande pensador contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário? Falando um pouquinho mais sério agora, o Quem Você Pensa Que É tem como proposta tentar entender a construção da nossa personalidade. Essa é uma dúvida que me segue há muito tempo. Por que você é assim, desse jeitinho que você é? Por que você pensa do jeito que você pensa? Qual é a base em que está alicerçada as suas opiniões? Mais importante que isso, nesses tempos de internet, por que você segue o influencer A, B, C e odeia o influencer X, Y, Z? Nessa jornada, eu percebi que às vezes as bases das minhas opiniões não eram boas o suficiente. E que em alguns casos seria necessário trocar, e que não existe nenhum problema em mudar de opinião. Por isso que eu troco ideia constantemente aqui, onde eu posso conhecer novas bases e novas opiniões. Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Hoje a gente vai falar sobre uma parada que é mais urbana, que é mais, eu diria, underground e tal, né? Tá dentro da ideia do hip hop também, né? Que faz parte, é um dos pilares. É uma parada que eu já curto muito porque, assim, quem já ouviu algumas vezes aqui o Quem Você Pensa Que É, tá ligado que eu fazia desenho, essas paradas mais. A minha tem mais... Eu tinha mais um rolê daqueles negócios meio mangá e anime e tal, né? Eu aprendi, fiz um curso também de desenhar no computador, aprendi algumas coisas com aquela tabletzinha e tal. Tô enferrujado pra caramba, meio preguiçoso. Mas é um tema que eu me amarro demais, cara. E o trampo da nossa convidada, mano, é uma parada absurda. Eu pago muito pau pros trampos que eu vejo dela na página do Instagram, que é mais o lance do grafite mesmo, né? E é uma pegada de grafite com caligrafia, né? Mistura a parada do lettering no grafite, né? Que lettering é bem famoso nas tatuagens, né? E aí ela faz uma parada de lettering no grafite que eu acho massa, cara. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre a trajetória dela, sobre essa arte, né, do próprio grafite, do underground e tal. E, cara, eu imagino que vai ser uma ideia bem louca, mano. A gente fala hoje com a Mari Monteiro, que é essa artista aí fantástica. Dá um oi pro pessoal, Mari. Salve, salve, galera. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Espero que o nosso bate-papo seja bem produtivo. É um prazer estar participando aqui junto. Que da hora. Eu acho que vai ser bem produtivo, mano. Acho que vai. Ô Mari, a gente tem aqui o hábito no Quem Você Pensa Que É, de fazer duas perguntinhas para começar, engrenar a conversa, né? E são duas perguntinhas que falam mais sobre você. E geralmente mostram um lado que você não mostra normalmente por aí, né? Não é nada
né, nada sinistro, pode ficar tranquilo. São perguntinhas básicas, mas que elas mostram um pouco da tua personalidade, né? A primeira delas é se você tem um guilty pleasure, que seria aquela coisa que é tosca, você sabe que é tosca, todo mundo sabe que é tosco, mas você gosta mesmo assim e não tem o que se fazer a respeito. Sabe aquela coisa que você gosta meio assim, aí, mano, se todo mundo souber que eu gosto disso e tal, e se você compartilha com a gente. Pô, eu tenho, mas assim, na verdade, quando os meus amigos vêm em casa, ou alguma pessoa que chega aqui e tal, e vê, acha meio pá. Eu não acho que sim, seja tosco, porque pra mim é muito importante, mas uma abraçada com um ursinho que eu tenho desde os 3 anos de idade, que é uma ursinha que ele foi muito famoso nos anos 90, acho que nos anos 80 também, que é a Peposa. Ela tinha uma família, assim, né, que colocava o dedo na boca e tal, tinha o Peposa, os filhinhos. E eu tenho esse ursinho desde quando eu tenho meus 3 anos, assim, eu veio de uma tia minha. E até hoje eu durmo abraçada com ela, só que ela é super fofinha, assim, né? E aí os meus amigos falam, nossa, tira esse bicho feio daí e tal. E aí eu gosto que eu durmo sempre com ela. Se eu tô aqui, eu não levo ela pra viajar, mas aqui em casa eu durmo abraçada com ela. Ah, né? Não é nem tosco, é fofo isso aí, pô. Se bem que assim, é relativo, né? O lance do tosco que eu falo é que assim, tem algumas coisas que são mais popularmente achadas de tosca, né? Que você consegue falar assim, né? Mas eu acho que a maior parte das pessoas que trocam ideia comigo aqui, elas não veem esse gosto como tosco, sabe? Elas falam, não, eu gosto de uma parada que o pessoal acha tosco, mas eu não acho, né? Então, é mais aquele lance de repente, ver o teu lado diferente do resto do pessoal, sabe? Um lado que é mais só seu mesmo, tá ligado? Com certeza. Esse porque o pessoal, né, normalmente me vê no Instagram, sempre tô com cara fechado. Eu tenho cara de brava normalmente, se eu tiver, tipo, eu tô normal, né, que você consegue me ver no vídeo, mas eu normal, eu já tenho uma cara séria de brava. E aí as pessoas que me conhecem falam, nossa, não imaginava que você dormia com um ursinho, por exemplo. Pode crer. Tem cara de marrenta mesmo. Tipo, ficar quieta, assim, sem falar nada, eu já fico com cara de marrenta já. É uma quebra de expectativa muito engraçada quando as pessoas me conhecem. Eu falo, nossa, gente, no Instagram eu sou toda gangsta, parece, né, marrenta, e aí vai conversar comigo, eu sou uma flor. Que massa. A outra pergunta é o contrário dessa, no caso. Seria aquela parada que é meio hype, assim, que você vê um monte de gente curtindo e você simplesmente não sabe por que aquilo é legal, sabe? Tipo, aquela coisa que você fala, mano, tem mó galera curtindo, mas não me pega, manja? Nossa, putz, nesse momento eu não consigo pensar em nada, assim, específico, que talvez eu acho super estimado, que a galera fala, nossa, esse é super incrível, eu falo, tipo... nesse momento eu acho que não tem nada, assim, é porque é que eu enxergo, na verdade, os gostos como... Assim como arte, que é uma coisa muito pessoal. Tem gente que vai olhar Romero Brito e vai amar, e tem gente que vai olhar e vai odiar. Sim. Então, assim, eu sou mais pacífica, vamos dizer. Então, eu acho que, não sei, assim, se tem alguma coisa nesse momento que eu consiga pensar, assim, de pronto, que eu falo, putz, nossa, nada a ver, a galera super achar isso incrível, eu achar paia. Não precisa ser dentro da arte, qualquer coisa, sabe? Que você fala, mano, tipo, sei lá, música, filme, qualquer coisa assim. Nem? Nossa, acho que nem. Nesse momento não tem algo assim que eu falo, pô, acho que não. Caramba, mano, mó zen você então, hein? Da hora. É porque é sempre uma questão muito de gosto pessoal, né? Por exemplo, eu não gosto de música sertaneja universitário e tal, mas tem uma galera que gosta e tá tudo certo, sabe? Eu só não ouvi. E tá tudo bem. E também não fala mal, né? Não é porque eu não gosto que eu também tenho que falar que é ruim. Não, só não é o meu gosto. Tudo certo. A ideia aqui não é nem fazer uma parada do tipo, claro, cara, vamos falar de ninguém e tal, né? Lógico que tem coisas. É que nesse momento, assim, de pronto, não consigo pensar em nada. Tá certo. Beleza, então.
Vamos então pro sério agora. A gente vai na conversa mesmo. Isso aqui foi só pra engrenar. A gente já deu a partida. Eu queria saber, tipo, a princípio, quando que começa o teu interesse, né, em específico no grafite. Se foi direto no grafite, se você começou, tipo, desenho, alguma outra coisa, e aí entrou na tua vida. Onde começa, assim, esse interesse? No teu estilo, na tua arte? Nossa, então, na real, desenho desde criança, assim, né? Eu sou da época de Dragon Ball, de Bom Dia e Companhia, TV Globinho. E aí eu também sou muito fã ainda, né, de Homem-Aranha. E aí eu comprava aqueles chicletes que era 5 centavos na época, vinha figurinha. Eu sempre fui muito boa em reproduzir os desenhos, né? Então eu tinha essa habilidade para área artística. E aí comprava chiclete, depois reproduzia na folha de caderno, em cartolina, enfim. E aí isso me acompanhou até quase a adolescência. E aí comecei a trampar e tal, isso ficou adormecido. Fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de artes cênicas, na real, minha formação. Sou atriz de formação DRT e tudo mais. E aí o meu curso também era licenciatura, né? Então também era para ser professora. E aí eu comecei a dar aula na Fundação Casa, né, que é a medida socioeducativa, e aí na que eu trabalhei era de internação aqui em Bauru. E lá trabalhava também um grafiteiro, o Gabriel Uni, e aí ele me chamou pra começar a fazer grafite e tal, me apresentou meio que o universo do hip hop. E aí eu falei, pô, Gabriel, não, vou comprar tinta pra pintar o muro dos outros de graça. Não tenho essa condição, né, a princípio, mas eu tava aprendendo a tatuar, então eu já tava voltando a desenhar, assim, né. Eu estava redespertando esse interesse meu em questão da área do desenho. E aí teve uma exposição que chamava Estação das Artes, que foi exposição de quadro dos grafiteiros. Eu achei aquilo incrível. E no dia seguinte teve um live paint também, que era a pintura ao vivo, eles pintando lá um muro e tal. E aquilo me despertou muito interesse, porque meio que me resgatou essa questão da criança, de reproduzir desenhos pequenos em escalas maiores. E comecei a entender o universo ali do hip hop, e o universo também começou a me abraçar. E aí foi meio que um amor à primeira vista mesmo, assim. Eu comecei a fazer uns lambes, a princípio que era mais barato, os lambe-lambe. Mas logo em seguida eu já parti pro muro, pra experimentação, e foi acontecendo. Lambe-lambe é aquele tipo stencil que você tem o desenho no papel e já joga a tinta, fica no... Não, tipo, você faz um desenho no papel, é quase que uma colagem, ou cartazes impressos também, pode ser, desenhos, que aí você passa, cola nele e cola nos lugares mesmo, assim. Ah, tá, igual os cartazes de show também, e tal, né? Isso, E aí era mais econômico, dava pra fazer com folha de pipa, por exemplo, e tal. E aí eu comecei a produzir alguns e colar, e aí logo em seguida eu já fui experimentar fazer na parede de casa que eu morava, e eu gostei, e aí eu comecei a desenvolver, assim. Da hora, eu vi que você tem uma parede onde você mora que você usa pra praticar, né? Fica pintando e repintando e desenhando, né? Por cima de novo. Sim, agora aqui na minha casa eu tenho um espaço grande, assim, que eu uso muito pra treinar, né? Eu sempre falo que, principalmente para as crianças, os jovens, quando eu vou dar alguma palestra na escola, né? Que o segredo de você ser bom em alguma coisa é a prática, né? Não adianta. Isso em várias profissões. Se o jogador de futebol ele quer fazer gol de falta, ele tem que treinar a bater falta. Ele tem que, né? Se o músico quer tocar bem um instrumento, ele precisa praticar. Então isso acontece em várias profissões e comigo não é diferente, né? Com o grafite. Eu preciso praticar muito na parede. E não dá sempre para praticar na rua, né? Às vezes sim, mas eu sou muito... Aí eu posso dizer que eu sou muito dedicada mesmo, eu estudo muito para que, né, eu consiga fazer cada vez trabalhos melhores. Eu sempre falo que é aquele 1% todo dia, e não é para ser melhor que ninguém, é para ser melhor do que eu fui, né? A Mari de 2024 é muito melhor do que os desenhos que ela faz, é muito melhor do que aquela que fez em 2015, que foi quando eu comecei. Mas isso só dá devido à prática, estudo. Sim, sim. Pode crer. É isso mesmo. E é bem do jeito que você falou, é pra tudo na vida, né? Pra qualquer coisa que você quer desenvolver bem mesmo, é prática, né? Às vezes tem uma mentalidade errada aí de pular degrau nessa escada. Não tem como pular. Se você pular, você deixa a coisa pra trás, né? Sim, com certeza. E aí isso também vai progresso artístico, carreira e tudo mais, né? Tenho conversado bastante isso com alguns amigos que estão há mais tempo, né? Que já tem uma carreira aí, que tá se desenvolvendo.
que às vezes a galera nova, ela quer pular esses degraus, né? Porque hoje tudo é muito mais fácil, né? A gente tem a internet, né? Na minha época, a internet, né? Quando eu tenho 33 anos, eu sou nova ainda, mas eu cresci na era que a internet se desenvolveu, né? Quando eu tava na escola, eu tinha que ir na biblioteca municipal da cidade para copiar o livro à mão. Hoje você dá um Google e você acha, tipo assim, várias línguas, várias fontes. Então, o acesso à informação está mais fácil. Então, com esse acesso à informação, tem uma galera que quer pular essas etapas. Eu acho que é importante a gente entender que tudo tem respeitar o processo individual de cada um. Tem coisas que para alguns vão acontecer com 2 anos e tem uns que vão acontecer com 10. E meio que tá tudo bem, porque são processos individuais, são formações individuais, tem histórico familiar, tem habilidade específica, tem vários fatores que acontecem. Mas a gente não pode querer pular esses processos, porque isso forma a gente como pessoa, forma a gente como atriz, como artista, como profissional, né? A criança, para ela andar, primeiro ela é gatinha, né? Então, tem uma etapa ali, depois ela começa a se equilibrar, para depois ela andar e depois ela correr. Então, é um processo que isso também acontece nas outras áreas. Pode crer, bem isso mesmo. Deixa eu te perguntar, você começa no grafite já a pegada do lettering ou esse interesse veio depois? Você começou em outro estilo de grafite? Como é que foi? Comecei em outro estilo de grafite. O lettering veio, muito depois. No começo eu fazia um coração humano, eu queria fazer algo que fosse diferente. Que não fosse nem as letras tradicionais do grafite, né, assim, mais conhecidas, nem que fosse um personagem de cartoon. Então eu fazia um coração humano acompanhado de frases de amor e frases motivacionais. Né? Para algumas pessoas, frases motivacionais é uma porcaria, mas para mim me ajudou muito. Né? Eu fiz Senai e meu professor sempre colocava uma frase ali, e aquilo lá me ajudava, me dava forças. Verdade, isso faz sentido na minha cabeça. Não, vamos continuar. Né? Tem uma até que eu postei esses dias de um trabalho dessa época do coração, que era assim: eles querem que você desista, não facilite o trabalho deles. Você é incrível. Eu pensei, putz, que bom que eu não desisti. Essa frase era pra mim mesma, na real. Não era nem pra outras pessoas. E que bom que eu não desisti, né? Então eu fiz esse coração humano até 2020, mais ou menos. E aí eu participei de um curso que chama UOL, né? Women's on Walls, que é do Instagrafite, um Instagram também, né? Uma página do Instagram, mas que também é uma produtora de arte urbana que faz eventos no mundo todo. E aí era um curso específico para mulheres na pandemia, né? Então a gente teve aula com várias artistas fora do Brasil, então com curadoras, com artistas de lettering, com artistas que faziam realismo, né? Com curadoras, com pessoal de todas as áreas aí que envolvia a arte urbana. E aí naquele momento eu senti que eu não conseguia mais desenvolver o coração. E aí eu comecei a puxar pro lado da tatu novamente, mas eu comecei a fazer uns personagens meio old school, comecei a fazer umas coisas meio full color. E aí um amigo tatuador aqui da minha cidade, o Diogo, me chamou para fazer uma collab com ele. E, né, a gente pintar um trampo junto. E aí eu fiz uma águia old school no meio e ele fez esse lettering em volta que chama caligrafite, esse estilo. E eu falei, que da hora, né? Eu já gostava do trabalho dele, mas eu não sabia como chamava, não tinha muita referência e tal. Era uma bolha meio fechada também, assim, minha percepção. E aí ele me mostrou naquele dia como ele fazia na parede. E aí uma qualidade que também é um defeito meu, eu sou muito teimosa. No dia seguinte eu tentei fazer na parede de casa. E meio que deu certo, assim, joguei no Instagram, falei, olha esse estudo que eu fiz. E a galera, nossa, que legal isso! De onde surgiu e tal, não era tão conhecido o caligrafite, pelo menos não na minha bolha de amigos ali enquanto rede social. E aí eu falei, gostei. E aí eu tava aprendendo a tatuar de novo, né? Porque lá em 2015 eu comecei a aprender com um amigo, mas era meio que assim, eu ia no estúdio dele, ele meio que me mostrava. E aí dessa vez eu peguei um amigo meu também, só que ele é professor mesmo, então ele tava me dando um curso, passando por todas as etapas, biossegurança, estilos de tatuagem, então eu tava fazendo um curso mesmo. E aí a gente começou a reformar lá a sala que eu e outro menino que tava aprendendo a fazer, a gente tava decorando as paredes. Ele, Mário, pode fazer um desenho aqui, um grafite. Ele, por que você não faz aquilo lá que você fez?
na parede da sua casa. Ficou legal. Falei, pô, vou fazer. E aí eu fiz e ficou legal de novo. Falei, pô, interessante. Aí logo em seguida já 2 pessoas que tinham estúdios de tatuagem me contrataram para fazer esse desenho no estúdio. Falei, nossa, eu acho que assim, tem um caminho aí a seguir que tá abrindo outras portas que o coração não abria. Então foi meio que um processo de amadurecimento do meu trabalho, né? Eu conversei isso quando eu tava fazendo terapia, minha psicóloga falou que o coração era quando a Maria era mais jovem, era mais emoção. E quando eu cheguei no Caligrafite, não deixou de ser emoção, mas era com mais técnica, mais madura. Então foi meio que uma transição de trampo, e aí a partir do Caligrafite, outras oportunidades foram aparecendo. Legal, mano. Que da hora isso daí, cara. Aquele estilo que é o arredondado, esse veio depois também? Foi uma evolução do... Já é que meio que uma base, né? Uhum. O Caligrafite, ele tem meio que essa base de círculo, profundidade, formas geométricas, né? Então, ele é meio que assim, uma base do estilo, né? Assim como o Caligrafite, ele tem essa questão do círculo e tal. Um artista muito famoso é o Pokras Lampras, que ele é da Rússia, então ele faz muito essa questão da profundidade e tal. Ele é referência nacional, tem mais de 1 milhão de seguidor. E aí meio que a base do estilo mesmo. E aí você pode, né, variar. Eu conheço muitos, assim, eu acompanho uma galera do Caligrafite mundial, assim, e é muito pouca pessoa que consegue fazer algo muito diferente. Por ser essa... É a base fundamental do trampo mesmo, né? É as letras e essa questão da profundidade, forma geométrica. Ah, legal. Deixa eu voltar um pouquinho só. Quando você falou que você começou o lugar que você falou que deu... A Fundação Casa? Fundação Casa, isso, eu não tava lembrando o nome. É isso mesmo. Quando você começa na Fundação Casa, aí já tem um interesse por esse lado do sócio educativo, de ir para um lado das pessoas menos favorecidas e tal, de você? Ou foi meio que um negócio que o trampo que apareceu e tal? Como é que foi para você isso aí? Então, eu sou professora de formação e tava com muito... não sou concursada, né? Uhum. Então, eu sou a famosa categoria O, que é os professores contratados. Então, todo final do ano você tem... Assim, é uma luta para conseguir aula. Provavelmente você muda de escola. Às vezes você vai em 2, 3 escolas e tal. E aí eu vi uma pessoa na escola me falou assim, olha, tá tendo vaga, vi aqui no jornal. Olha, vaga para trabalhar em um lugar como arte educador. Você trabalha com arte, você é professora de artes. Vê se você não acha interessante. E aí eu fui, aí eu descobri que era na Fundação Casa, porque não falava especificamente que era lá. E aí eu falei, pô, eu acho que é um desafio interessante e eu quero. Assim, vamos ver. Era um salário ok, era mais ou menos o que eu ganhava na escola, só que era uma coisa mais fixa, né? Eu saberia, era um CLT, né? Então era carteira assinada, coisa que não era na escola, tinha um vale alimentação, refeição. E aí eu fui também entendendo, né, essa questão da socioeducação, do poder transformador da arte, né? Eu trabalhei 4 anos na fundação, né? 3 anos como agente educacional. Então lá eu dei oficina de dança, dei oficina de cultura brasileira, de muralismo, de grafite, de cultura afro também. Tinha um projeto que chamava Quesito Cor, que falava das religiões e falava da cultura afro, né, de matriz africana dentro, né, para os adolescentes. E eu fui entendendo essa importância da socioeducação e da educação em geral mesmo. Já entendia isso enquanto, né, professora, apesar de eu vir de um lugar, né, eu sou nascida em Ibitinga, que é uma cidade menor que Bauru. É bem pequena. Assim, eu morava no centro, mas eu morava na última rua do centro, sabe? Assim, então, tipo assim, não era uma quebrada, como tem as quebradas aqui de Bauru, das cidades grandes, mas já não tinha acesso. Depois da minha casa ali era o Corgo, sabe? Já era uma vila, porque é uma cidade de interior. Então a quebrada do interior é diferente da quebrada da cidade grande. Mas já era a última rua ali. Então, já era... Quando eu tive contato com os meninos da fundação, que aqui no caso era uma direção educativa para homens, né? Eu fui entendendo outras realidades também. Então, eu fui entendendo a importância de trabalhar arte e cultura como ferramenta de resgate.
Então eu gosto muito da socioeducação, né? Fiquei esses 3 anos como agente educacional e 1 ano eu fiquei como coordenadora pedagógica também. Mas aí a coordenação eu já vi que não é para mim, eu sou a professora. Eu gosto da questão da liderança, mas lá era um pouquinho diferente, então também não me adaptei, preferia estar em sala de aula mesmo. Acho que é assim que funciona melhor. Legal, maneiro. Eu perguntei bem por isso, porque assim, eu acho que pode-se dizer que tudo que vem depois, para você, tá muito relacionado com o underground, tá relacionado com o urbano e com o periférico também, né? Que a importância do grafite e tal, de coisas relacionadas com... É um dos pilares do hip hop, né? Junto com o rap e tal, e outros, né? Então, eu vejo que é uma cultura que ela começa já na periferia e ela é bem voltada para, tipo, dar um propósito para essa galera que às vezes, né, tem todo esse rolê que você falou de... Sim, assim, de às vezes não ter as oportunidades, né? E a arte, ela é uma ferramenta de transformação, né? A gente vê aí com grandes personalidades, jogadores de futebol, né? O talento que tem escondido, né? Vamos dizer assim, nas periferias, né? Se a gente pega aí grandes jogadores, grandes artistas, eles vieram de locais, eles não vieram, sei lá, do Alphaville, saca? Uhum. Assim, lógico, existem pessoas muito talentosas em todos os lugares, mas a periferia, ela traz uma grande potência, né? E a arte, com certeza, é uma ferramenta que pode e transforma vidas, né? Hoje eu falo que, se hoje eu conheci outros países através do grafite e outras cidades e realizei sonhos, foi porque a arte me levou. E mesmo não sendo, né, de grande quebrada, vamos dizer assim, talvez eu não teria essa perspectiva se eu continuasse morando em Ibitinga, que é uma cidade pequena, e não é nada contra a cidade, mas é questão do meio mesmo, né? Então, a arte, ela te leva por esses caminhos de você enxergar possibilidades onde talvez você não enxergasse, enfim. Uhum. É bem isso mesmo, e uma coisa que eu debato bastante aqui no Quem Você Pensa que, como eu tinha dito no comecinho, ele é um podcast que o meu intuito era entender o que faz a gente ser do jeito que a gente é, né? O que forma a nossa identidade, né? E eu chamei você porque eu acho que, cara, tem uma importância absurda, né? No que diz respeito à formação de identidade e de personalidade na arte urbana, em geral. Grafite e tal, né? Na cultura. Eu até tinha perguntado para você por mensagem que eu queria também trocar uma ideia com alguém que fosse do rap, né? Pra, tipo, eu quero me aprofundar entender por dentro, né, da cultura, que vai do hip hop. E é muito massa, porque, por exemplo, quando eu vim pra Bauru, né, eu venho da cultura de rua, mas eu venho da cultura do skate. Eu não venho da cultura hip hop em si, né, dos pilares do rap, do grafite. Eu fui ter contato mesmo com a cultura hip hop aqui, mas não é por causa disso que as linguagens não se conversam, né? Então eu venho da cultura do skate, né? Ali, Charlie Brown, aquela coisa, parkour da questão urbana mesmo, mas aí eu acabo me chocando com a cultura hip hop quando eu chego aqui. E é muito engraçado e muito interessante como elas se mesclam, né? Sim. E aí o maneiro, que é o negócio que eu falei que eu sempre enxergo aqui com as pessoas que eu troco ideia, quando essa coisa que você encontra, tipo, na arte, ela transforma você, sabe? Tipo, você é do jeito que você é porque a arte bateu de frente com você, né? Sim, com certeza. Hoje eu falo que, né, eu tenho até uma tatuagem escrita, né? O grafite mudou a minha vida, porque realmente, né, a gente fala que quando a gente fala de viver o grafite, né? Que uma coisa é ser só um hobby, eu vou pintar de vez em quando pra ser, tipo, só meu lazer e tal. Outra coisa é você viver aquilo. E hoje eu vivo essa parada, é o que move a minha vida. Então, tipo, eu vou dormir pensando no grafite, eu acordo, se os meus rolês têm a ver com grafite, então é viver aquilo mesmo. Então isso me molda e me faz ser quem eu sou real, né? Então, se não fosse o grafite, talvez
eu seria mais tímida, talvez eu, não sei, não teria tanta coragem, né? Porque eu falo que se tem uma coisa que eu tenho, às vezes é com medo, mas não vai com coragem mesmo, né? Porque, por exemplo, a primeira vez que eu fui pra fora do Brasil, eu fui pro Chile. E aí eu não falava espanhol, e uma alemã eu nunca tinha entrado no aeroporto, eu nem sabia como que, assim, e foi por causa do grafite, foi através dele que eu criei essa coragem de entender que aquele local também me pertencia, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo. Até falei para as crianças hoje, né? Ontem, para uns adolescentes que fui dar uma palestra numa escola, que são locais que a sociedade às vezes não quer que o pobre, que o preto, que o gay, que a pessoa trans, enfim, não quer que a gente chegue lá, né? Sou uma artista LGBTQIA+, sou mulher. Eu sei que eu tenho o meu privilégio de ser uma mulher branca, mas eu sou da periferia, eu sou toda tatuada, eu sou modificada. Mesmo ainda tendo o meu privilégio de ser uma mulher branca, eu sou lésbica e sou modificada, né? Sim, pelas tatuagens, eu tenho bastante. Então, são locais que são nossos por direitos também. Então, a arte também me fez ocupar lugares que eu achei que, sei lá, será que um dia eu tinha um sonho, pra mim era sonho andar de avião. Era uma coisa assim, que a primeira vez que eu andei, eu chorei. Mas só foi possível por causa da arte, pra mostrar que aquele local também era meu. E o que eu acho mais maneiro é que, assim, bate de um jeito em você esse rolê da arte, que você tá, tipo, passando pra frente, pra uma galera nova, né? Você tá ali, tem os cursos que você tinha dito um pouco antes, como é que são mesmo? Você tem alguns cursos que você passa, tipo, oficina, né? Isso, então, eu dou oficina, né, de grafite, eu faço parte de um projeto que chama Projeto Grafitar, que é a oficina de grafite voltada para mulheres, e aí ele acontece em Itapevi, mas eu sou coordenadora de produção, né, somos 3 organizadoras, a Tuca dessas aulas em Itapevi, em São Paulo, a Gi, ela é nossa designer, ela mora em Bertioga, na praia, e eu moro aqui em Bauru, mas sempre que possível, algumas oficinas específicas a gente tá junto, então a gente já deu algumas oficinas no SESI, no SESC e tudo mais, eu dou essas oficinas também com o Projeto Grafitar e fora também, uma vez por semana eu dou oficina no residencial de idosas aqui na minha cidade, então a gente faz trabalho com pintura, com colagem, né, com desenhos também, com tinta. Então também tem toda essa questão dessas aulas que eu dou. E aí essa semana, quando eu tô por Bauru, eu fui a convite de alguns amigos em algumas escolas para falar sobre arte, educação, mídias digitais também, porque eu, além do grafite, né, na parede, eu também tenho meio que uma linha Mari Monteiro, né, então eu faço boné, shoulder bag, camiseta, tenho alguns produtos com o meu grafite. Então falar também dessas outras possibilidades da arte. Cara, que show, mano. Você tá literalmente retribuindo, né? A obra que a arte fez em você, né? Isso é muito louco, mano. Acho muito da hora mesmo. Obrigada. Mas falando do teu estilo, você falou pra mim um pouquinho aí atrás que tem a base, né, do estilo, que ela não muda muito e que é difícil alguém que mude, né? Você fez alguma coisa que tipo, acrescentou do teu estilo no que você faz? Tem uma coisa que é da Mari ali no teu trampo mesmo? Tem, assim, na verdade, cada artista do caligrafite, por mais que os trampos sejam um pouco parecidos, tem sempre alguma coisa muito específica, né? Ou às vezes usa uma cor específica. Tem gente que realmente escreve coisas, o meu, na maioria, são só letras. Uhum. Então, raramente eu escrevo alguma coisa mesmo. Então, eu faço essa questão mais abstrata para brincar com o imaginário das pessoas, de ficar tentando adivinhar o que está escrito ali. Mas tem algo que está em 90% das minhas obras, que é o número 3, que representa eu, meu pai e minha irmã. Então é uma coisa muito específica, Mari Monteiro, assim. Que aí quando eu falo isso, a galera começa a procurar o 3 e tal. Mas que tem na maioria dos meus trampos, tem, assim, esse número, porque éramos 4, né? Minha mãe, meu pai, eu e minha irmã. E minha mãe faleceu em 2020. E aí eu busquei alguma coisa que eu conseguisse representar nós 3, né? Então eu sempre coloco esse número 3 aí, que é bem específico, Mari Monteiro. Às vezes ele fica meio camuflado ali, não dá pra ver, mas tá por ali. Ah, mas aí já é um easter egg, né, mano? Quem ouve já vai sair doido procurando, né? E às vezes as iniciais do meu pai e da minha irmã, né? H de Evelyn e J de Jorge. E também tá por... E o I de Zildinha, que era o nome
da minha mãe também vão estar sempre presentes nos trampos. Às vezes o número 3 não tá, mas tem 3 pontinhos ali, ele vai estar representado de alguma forma também. Eu acho muito maneiro esse trampo que você tá fazendo, principalmente essa ideia de passar adiante e tal, né? E, cara, sei lá, é bem louco porque às vezes, mesmo com aquilo que você falou ainda agora, que a gente vive numa época de informação e tal, mas tem muita coisa que, e no que diz respeito à arte, ainda é inacessível, né? É um negócio que não é todo mundo que consegue do mesmo jeito, né? Então eu acho maneiro você tá passando adiante, assim, o trampo que você faz. Até com as tiazinhas lá que você falou também, mano, eu achei muito massa, cara. Eu falo assim, que conhecimento compartilhado é conhecimento redobrado, né? Então, pô, eu gosto muito e eu sei que, apesar de hoje, para a maioria das pessoas, né, a internet, a gente tem, né? Eu já falo que hoje a internet ela não é só lazer, né? Hoje ela é uma ferramenta necessária. Eu não consigo meio que me locomover se não for com o Google Maps, por exemplo, se não colocar no GPS, Sim. né? Mas existem outras formas, porque isso a galera fazia antes, mas aí se a gente pensar que não é todo mundo que tem acesso à internet, né? Que a gente tem esse déficit, que para algumas pessoas a gente vive em algumas bolhas, né? Então parece pra gente às vezes que, pô, todo mundo tem internet, todo mundo tem um celular com acesso à internet. Só que a gente tem essa questão aí, que às vezes acaba, porque pra gente na nossa bolha isso é tão comum, tão normal, a gente tá com acesso, então é importante quando a gente sai da internet, né? Então a gente vai na escola, ou a gente, sei lá, às vezes até na televisão, né? Que nem aconteceram alguns programas de TV aqui que eu apareci, né? Então, acho que é aquele programa Revista de Sábado, e uma vez eles vieram gravar uma matéria aqui, falando de Bauru, e ia falar do grafite, aí me contataram, você faz essa matéria com a gente? Faço. Então, às vezes, a pessoa não viu na internet, mas viu na televisão porque estava assistindo, né? Ou pela Semana do Hip Hop, né? Que aqui é o maior evento 100% gratuito da América Latina que acontece na minha cidade. Que todos os elementos, várias coisas acontecem. Então, sai da internet e a gente vai ter um dia que chama Se Essa Rua Fosse Minha, eu mandava grafitar. É o evento de grafite dentro da Semana do Hip Hop. Então, a gente sai da internet e vai para uma quebrada, pintar toda essa quebrada, levar arte e cultura. Então é importante a gente também sair desse só internet. Eu faço muita coisa pela internet porque às vezes também a pessoa não tem acesso, né? Lá em Bitinga, por exemplo, não tem material de grafite, não tem o spray para grafite. Então, quero mostrar pra galera de lá, ó, esse é o spray tal, esse é o bico tal. Então também é uma forma de acessar. Então eu uso bem essas duas pontes, vamos dizer assim, que é o presencial, mas eu também uso a internet como ferramenta. Eu tenho no meu Instagram um canal dentro da minha página lá e tal, chama Dicas da Mari. Que aí eu pego dicas que eu vejo lá, tô passando, Reels, alguma coisa. Pô, essa dica de arte é interessante, eu vou compartilhar aqui com a galera. E veio da ideia de que eu tenho um destaque escrito Dicas da Mari, mas eram dicas minhas. Então, como fazer um círculo na parede. Então eu gravava um vídeo fazendo círculo na parede e deixava sempre nesse destaque. Então também de fazer essa ponte de ensinar gratuitamente, mas também tem uma outra vertente que eu tenho uma apostila que eu vendo, tem a versão em português e inglês ensinando a fazer o básico do caligrafite. Então já aí são mais exercícios, ela vai sair agora uma versão nova, um pouco mais completa, que essa foi a primeira versão, tudo foi eu que fiz, desde a diagramação e tal. Aí a tradução foi uma amiga minha que é professora de inglês, que é a Beca. Então ela fez toda a tradução para o inglês também, porque eu tive um vídeo meu que viralizou e aí eu comecei a alcançar outras pessoas fora do Brasil. Então eu também queria produzir esse conteúdo para essa galera de fora. E aí agora vai sair uma versão nova da apostila, mais um pouquinho melhorada, assim, com mais exercícios, com números, com frases, palavras e tudo mais. Então são várias formas de conhecimento, desde a forma gratuita, a presencial, a online e a de renda também para mim. Pode crer. Quer dizer, tem, para quem tem interesse mesmo, tem ali, né? Você dá uma procurada, vai encontrar, né? Sim. A importância de fazer a apostila também é porque quando eu comecei, eu procurei em muito lugar, alguém ensinando. E não tem ninguém, assim, também, agora tem, tipo, um ou outro mais, né? Mas lá em 2020, que eu comecei o caligrafite, no final de 2020, não tinha ninguém que falava propriamente do caligrafite.
que falava, pô, você faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então foi uma vontade minha de, lógico, de fazer a apostila para eu ganhar um dinheiro, também me ajudar, mas de compartilhar esse conhecimento de ter, pô, se não tinha, agora tem, sabe? Então por isso também a versão em inglês e português. Sim. Então se não tinha, agora tem. Meio que assim. O primeiro vídeo que eu vi seu era um que você tava pintando uma porta. E você faz o desenho redondo na porta lá. Se eu não me engano, tinha até uma legenda que falava quando o artista vai pintar uma porta, é isso que sai. Né? Então, Assim, era uma porta comum e se transformou num portal. E é muito louco porque esse vídeo ele viralizou, né? Então ele viralizou no TikTok primeiro e depois no Instagram. Aí no TikTok ele alcançou os 14 milhões de visualizações e no Instagram, tipo, 26 milhões. Caramba, que absurdo. Muita gente. Né? É difícil de entender, né? Um número desse tamanho, né? É coisa demais, Tem várias né? páginas de arte muito famosas que tinham, sei lá, 8 milhões de seguidores, repostaram o vídeo. Então, assim, esse número, sei lá, deve ter chegado a uns 100 milhões, contar todas as páginas que repostou e vira e mexe alguma página posta. Tipo assim. Olha só. É um vídeo que é muito engraçado, porque foi a coisa mais... Pra mim, que é mais simples, que é o círculo e profundidade, foi pintando a porta do meu quarto, com time-lapse. Não foi nem grandes produções, assim, eu deixei só o celular parado. Pode crer. E o desenho em si, ele é um dos que você faz mais fácil? Sim, é o círculo. Aquele redondinho, Círculo e profundidade, assim, que eu faço super rápido, não tem muito segredo, vamos dizer assim, que não precisa muita minha edição, né? Marcar os círculos e fazer o desenho. Tem algum, assim, dentro do Caligrafite que você fala, meu, esse aqui é meta ainda, eu quero chegar nesse naipe aqui? Olha, eu queria trazer um pouco mais... Eu faço sempre esse efeito de profundidade e tal, mas eu queria pegar algumas letras e transformar elas em 3D, a letra mesmo. Que da hora. E aí já é bem difícil. Eu tenho estudado um pouco assim, mas normal, e fazer ela tridimensional. É muita curva, é muito detalhe. Então é realmente bem difícil conseguir fazer isso. Mas, cara, assim, vou tentando sempre colocar alguma coisa diferente. Mas esse que você tá tentando desenvolver no 3D é pintando também, pintando. Né? É. Nossa, é trampo, hein? Aí é trampo mesmo, hein? Porque assim, sei lá, pegar um conjunto de letras que você vai fazer, mas ainda não sei exatamente. Já tentei fazer alguns no papel, na parede, né? Eu uso muita parede aqui para estudar. Mas é isso, é um conjunto de letras muito grande, né? E normalmente é feito com pincel. O caligrafite, a base dele é fazer com pincel. Então é muito complicado. É alguma coisa que assim, não é meta. Mas queria tentar conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Mas é difícil, muito difícil. Mas eu acho que se você conseguir também vai dar um upgrade cabuloso no rolê, não vai não? Porque assim, eu tento sempre fazer alguma coisa para sair desse comum tradicional do caligrafite. É muito difícil, né? Porque na hora que eu vejo, eu falo, pô, eu tô na mesma... Assim, não é que é na mesma coisa, né? Porque isso também é uma questão de autossabotagem, né? Bom, com esses vídeos também que deram essas visualizações grandes, veio muito hater falando que eu copio outras pessoas. Mas isso eu vi também muito que veio por eu ser mulher, porque vários caras do caligrafite que eu sigo não tem esse tipo de comentário nas publicações deles, que também são praticamente as mesmas coisas, vamos dizer assim. E pra mim eu vejo que vem, mas assim, é uma mulher se destacando dentro de um estilo que é predominantemente masculino. Então, lógico que eu vi uma galera falar. E isso eu não vejo acontecer com os caras. Então eu sempre busco alguma coisa que, assim, eu tô muito nessa pilha de tentar fazer alguma coisa diferente. Só que a gente tem que também ter essa noção de que, pô, eu alcancei um nível ok, vamos dizer assim, de caligrafite, de padrão, bom, que a galera mundialmente faz, saca? Então não é pouca coisa. Porque às vezes a gente se limita a falar, porque eu faço meio que igual a todo mundo, não vou fazer mais. E isso tava me bloqueando. Real. Tava assim, tipo, não vou produzir, porque tudo que eu faço é igual que todo mundo faz. Mas, pô, eu cheguei, teoricamente, num nível que a galera grande faz. E eu tô sendo vista, né? Então, teve vários reacts aí do Felipe Grimaldi, né? Que faz os reacts de artista, ele falando que eu sou a deusa do caligrafite nacional. Pô,
né? Que da hora, assim, Da hora. ser reconhecida por um grande artista letrista também, né? E por outros artistas também. Então, é continuar fazendo, que uma hora eu sei que vai sair aquilo que eu quero que seja tão diferente. Mas eu não posso deixar isso me engessar e parar de produzir, que era o que eu tava fazendo. Eu tava meio que me congelando, porque é o que eu faço, todo mundo faz, é isso. Não conseguia enxergar o quão importante mesmo é, sabe? Que é isso que a gente precisa enxergar também, né? Enquanto protagonista. Porque é importante ter humildade, saber, mas é importante reconhecer também onde que a gente chega. Sim, pra caramba, pô. É fundamental, eu diria, você reconhecer o teu talento, né? Eu acho que estava pensando aqui enquanto você falava sobre essa ideia de estou fazendo o que todo mundo está fazendo, só que eu tenho a impressão que esse nosso acesso todo à informação, às vezes ele passa umas ideias confusas pra gente, sabe? No sentido de, se você comparar com os artistas que convivem perto de você mesmo, assim, você vai ver que você tá num nível foda, você tá ali, né? E aí, às vezes, a ideia de, tipo, eu ter acesso à internet, eu vou vendo que tem um cara no Japão que faz, que tem uns 15, não sei aonde, acaba parecendo que você tá fazendo uma parada comum, mas é porque você tá vendo eles reunidos ali, cara. Eles são separados também, sabe? Tá cada um meia dúzia em cada lugar, assim, entendeu? A gente vê eles tudo junto na internet e dá essa ideia de, tipo, cara, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E não é, mano. É um sinal, tipo, meio que uma pegadinha que a internet passa na gente, tá ligado? Da minha cidade já é uma visão. Se a gente olha estado de São Paulo, é uma outra pegada. Se a gente olha a nível Brasil, você fala, pô, né? Então... realmente é uma pegadinha que a internet prega na gente, a gente tem que estar atento, né? Porque eu falo, a gente precisa ter um filtro muito grande com as redes sociais, porque nem tudo que tá ali não pode levar a ferro e a fogo, né? Aham, total. Eu tô falando aqui como se eu tivesse livre dos males da internet, não tô, sabe? Eu tô na mesma, mas eu consigo, é uma coisa que eu reflito muito sobre isso, sobre os efeitos da nossa vida na internet, sabe? E eu percebo esse negócio em vários sentidos, de a internet passar sinal que mais confunde do que ensina, né, no final das contas, né? E aí acaba ficando de um jeito, por exemplo, quando você pensa nas redes sociais, por exemplo, Instagram e tal. Cara, se você tem ali na tua rede social, digamos, 1.000 pessoas, 2.000 te seguindo, mais ou menos, né? Cara, pelos números da internet, que são o que eles definem como sucesso, não é quase nada. 1.000, 2.000 é uma conta pequena, né? Mas é quando você pensa, cara, tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas que estão ali seguindo o que eu faço. Mano, é gente pra cacete, velho. E aí, a ideia que a internet passa é que não, você é pequeno ainda, você não é famoso. Uma pegadinha, né? É uma confusão, Sim, né? Sim, com certeza. E também isso acontece ao contrário, né? Porque eu sei que, assim, a galera já me conhece, né? Às vezes aqui na minha cidade acontece de uma pessoa ou outra parar, vir conversar comigo, falar, pô, você é a menina que faz grafite, né? E tal. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado, ter esse filtro mesmo de rede social, né? Eu tenho lá 159 mil seguidores. Eu falo, mano, se cada um desse R$1, eu pagava a minha casa, saca? Então, assim, pô... Então a gente também não pode achar que esses números vão... Lógico, é importante pra marca, são pessoas que eu fui conquistando ao longo da minha carreira e tudo mais. É importante sim também, mas não é só isso, né? Eu falo, às vezes a galera tem, sei lá, 200 seguidores ali, mas 200 seguidores que são compradores de arte de, sei lá, super caras. E às vezes ela tem 1 milhão de seguidores, são só pessoas que estão só olhando. É tipo, que entra, mas são pessoas. Isso a gente não pode negar, né? Uhum. Que é importante sim, mas a gente tem que ter esse filtro. Eu agradeço muito, pô. Fico muito feliz quando eu ganho seguidor, acontece e tal, quando uma marca me contrata. Mas a gente tem que olhar essas duas vertentes mesmo. Então, que às vezes nem tudo que tá ali mas, né, são etapas importantes. Uhum. Pode crer, é muito isso. Ô Mari, a gente vai pro finalzinho agora, tá? Estamos terminando. Eu faço mais uma perguntinha sobre você, de novo, que aí a gente vai pro lado filosófico da coisa, sabe?
É a pergunta que dá nome pro meu podcast. Eu queria saber quem a Mari pensa que ela é. Você tem um formado na tua cabeça, a Mari é isso pra falar pra gente, não? Pô, tem. Bom, a Mari, ela é uma mulher sonhadora, teimosa, muito teimosa, mas que se dedica muito àquilo que ela faz, que ama com todas as forças aquilo que ela faz, que ama muito sua família também, seu pai, sua irmã, e que faz tudo que está ao alcance dela, que sempre busca ser uma pessoa melhor, que não tenta ser melhor que ninguém, mas melhor que ela mesma. A competição minha é comigo mesma. E é isso, e que tenta levar alegria para a vida das pessoas, né? Distribuir aí amor, carinho. E é isso. E que apesar da cara de brava, é um nenê. Que massa! E você, essa última agora tem tudo a ver com isso que você falou, apesar da cara de brava. Você acha que você consegue passar para quem está em volta de você essa Mari que você define? Você acha que você consegue transmitir ela para quem está em volta de você, sim? Olha, no dia a dia, sim. Se a pessoa me conhece pessoalmente, sim. Nas redes, eu acho que não. Eu tenho mais cara de brava, mais esposa de gangsta mesmo, mas no dia a dia eu consigo transmitir esse lado mais fofo meu mesmo. A galera até acha engraçado. Eu fui no festival, vou até contar rapidinho. Eu fui no festival recentemente, no festival no Ceará. E aí eu conheci uma artista, que eu já conhecia ela, a gente dormiu no mesmo quarto, né, na pousada. E aí ela chegou primeiro, eu fui a segunda artista a chegar. A Fanny, que ela é lá de Recife. E aí eu cheguei, ela tava dormindo, aí eu tava super cansada, eu fui dormir, eu levei uma coberta. Minha coberta é de coelhinho, rosa, frases fofinhas. Aí ela disse que acordou, olhou assim, falou assim, nossa, é a Mari Monteiro mesmo que tá dormindo nessa coberta de coelhinho, rosa? Aí na hora que eu acordei, tipo assim, pô, oi, eu sou a Mari. Ela falou assim, nossa, meu, assim, nunca imaginei que você dormia com uma coberta de coelhinho, sabe? Então, quando as pessoas me conhecem pessoalmente, é muito mais fácil conhecer eu fofinha, assim, do que só o que eu mostro mesmo em questão de internet, assim, vamos dizer. Pode crer. Cara, que massa. Mari, eu quero agradecer muito. Eu sou mega fã do teu trampo. Eu também tô ali acompanhando direto ali os seus trampos que você posta, tá? Acho massa isso que você faz. Quero agradecer muito você ter topado essa ideia aqui com a gente, meu. E agora, tipo, seria um momento pra você falar, assim, sobre onde que acha você, coisas do tipo, assim, sabe? Pra pessoal saber onde procurar a Mari, onde encontrar a Mari. Fechou. Bom, eu que agradeço o convite aí. Foi um pouquinho difícil de conseguir conciliar as agendas, né? Loucura. Às vezes eu tô aqui em Bauru, às vezes eu tô lá em São Paulo, eu tava brincando, falando, pô, eu tô morando 15 dias em São Paulo, 15 dias em Bauru. Agora que eu tô por aqui, consegui resolver meio que tudo que eu conseguia, meio que de pendência, vamos dizer assim. Então, eu agradeço muito o convite, foi muito massa a nossa troca de ideia. E a galera me encontra aí nas redes sociais, marimonteiro.art, sem o E, né? Então, ART. Então, todas as minhas redes são esse mesmo @, tanto o TikTok quanto o Instagram, quanto tem um canal no YouTube também, que eu posto shorts, né? Que é os mesmos vídeos do Instagram. E aí eu faço 2 vídeos diferentes, um pro TikTok, que é mais de 1 minuto, porque no Instagram o TikTok é monetizado, então ele precisa ter mais de 1 minuto. Faço um pouquinho mais curto mesmo, vídeo quase, pro Instagram e pro YouTube. Então quem quiser seguir lá nas redes, quiser entrar no meu canal das dicas também, fica à vontade. Eu sou acessível, então pode mandar mensagem inbox que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas é por causa dessa loucura mesmo. Mas sempre que possível eu respondo a galera que vem trocar ideia, vem perguntar alguma dica específica. Eu tento, na medida do possível, responder, porque é só eu mesmo, né? Minha empresa, minha equipe de produção sou eu, que faz orçamento, que faz os layouts, que vai pra rua, que vai pra escola, que produz conteúdo. Então, se às vezes eu não te respondi, me manda uma mensagem de novo. Que pode ser também, caiu lá naqueles spam que todo dia vem mensagem lá
de divulgação de jogos, várias coisas, Nossa. assim, dos maiores níveis que vocês imaginam. Então, às vezes, essas mensagens, pode cair mensagem oculta, me manda mensagem de novo. Fala, pô, ela não respondeu, não viu. Então, provavelmente foi por causa disso. E é nas minhas redes aí, é só dar um salve, dar um alô, né, trocar uma ideia. Eu sempre respondo na medida do possível. E sobre as roupas, a camiseta, boné, tudo também é direto na DM do Insta? É, direto na DM do Insta. Lá eu tenho algumas shoulder bags, algumas camisetas ainda. Tem aquela camiseta que eu faço com cloro, essa eu faço por encomenda. Então tudo você consegue ali. Eu pretendo em breve montar uma lojinha online para facilitar isso. Mas como eu disse, só eu que faço tudo. Então para mim administrar mais uma coisa é um pouquinho complicado. Então, por enquanto, eu prefiro concentrar ali na DM do Insta mesmo. Mas lá você pode falar, pô, Mário, gostei do seu boné, gostei do shoulder bag. Vê o frete pra mim, como que eu mando. Quero encomendar um quadro seu, pô. Quero fazer um trampo na minha casa. Eu vou pra qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Já fui pra outros estados pintar, já fui pra fora também. Então, pô, você vem até, sei lá, Manaus, vou, pô. Você vem até Itápolis, vou também. Então, só chamar que a gente conversa certinho. Então é isso, gente. Foi bem do jeito que eu imaginei. Foi uma ideia muito da hora que a gente trocou aqui, né? Semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. O já famoso Momento Recadalhos. Aqui tem informação! Você que tá curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, né? Aquele lance das estrelinhas lá que tem no Spotify, tem no Apple Podcast e em alguns outros agregadores. Mas assim, só vai lá, cara, se for pra você dar 5 estrelas pra gente, mano. Se quiser dar 2 menos, melhor não ir não, mano. Vai fazer outra parada aí que, né, ajuda mais, né não? Brincadeira, tá liberado, classificado do jeito que quiser. O Quem Você Pensa Que É tá disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim. Deixo já programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente. Que assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho, bonitinho, tá ligado? Ah, agora eu entendi! E se você tem um amigo
que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar no meio de nós, né? Que frequentando esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral. Quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo bem-vindo a colar aqui com a gente, mano. E ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá uma bela ajuda pro trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião no Instagram, no e-mail, se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu inclusive estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido, de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Um espaço para ver as opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail. Não? A caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores, sinal de fumaça, sei lá, o jeito que você achar que é melhor aí pra se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão, tá valendo tudo. Eu quero conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É podcast, certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Partiu?